Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Meus amigos do Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos chegando com o nosso Visão Geral. Hoje é uma terça-feira, mas com uma cara de sábado, não é? Pois é, que amanhã é feriado, dia 7 de setembro. E feriado que quebra a semana, mas um feriadinho independente de quebrar a nossa semana é uma delícia, né? Para todo mundo descansar um pouco. Afinal de contas, trabalhamos muito, né? Com toda certeza. Meus amigos, hoje nós vamos entrevistar aqui o Fernando Vanin. Fernando Vanin é coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas. Ele já esteve algumas vezes aqui nesse estúdio, mas falando comigo no programa de esporte, o Esporte Campeão, que eu apresento todo sábado das 11h30 à 1h, aqui mesmo na Rede Família. Mas hoje, no Visão Geral, e a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, o trabalho da Secretaria, enfim, o que a Secretaria está fazendo em termos de esporte para Campinas. E com certeza é muita coisa. Fernando, obrigado pela presença aqui, tá? Tudo bem? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Pois é, diferente aqui, né? Você vem aqui sempre no Esporte Campeão, dá uma passadinha, conversa um pouquinho e tal, e já coisa de 5 minutos e sai. Hoje não, ainda vamos ficar 1 hora aqui conversando sobre as coisas do esporte aqui. É bom, né? Agora a gente vai aprofundar mesmo no esporte, com certeza. Verdade, Fernando. Fernando Vanin, antes de mais nada, você é triatleta ou foi? Eu fui triatleta, eu parei um pouco, eu investi um pouco na vida esportiva na parte do triatlon, aí eu fui um pouco para a área de provas de Ironman, que são provas de longa distância, e aí com o decorrer da vida, com as responsabilidades com o trabalho, principalmente coordenando eventos, não consegui conciliar, eu dei uma parada, quem sabe futuramente eu volte. Ah, tá. Mas, por exemplo, esses eventos que a prefeitura faz aí, de corrida, esse negócio todo, você tá nele também? Tá participando ou tá só coordenando? Eu tô praticamente, eu coordeno, porque a Secretaria ou realiza, ou apoia, ou então ela só orienta os organizadores de Campinas, ou quem vem para Campinas para realizar eventos. Então, praticamente, a Secretaria de Esporte, ela tá participando de todos os eventos esportivos da cidade. Principalmente aqueles que estão nas praças, nas ruas, que é uma parte mais pública. A Secretaria de Esporte tem que estar junto, ela tem que estar atuando desde que forma um pedacinho apoiando, ou uma forma mais realizada, como no caso da maratona que a gente fez em julho. Mas você no dia dos eventos, você participa ativamente correndo também, ou você só coordena? Difícil. Quando tem a possibilidade de correr, eu corro. Mas muitas das vezes a gente fica mais naquela antena ligada para ver se nada dá errado. Até porque já pensou, alguém fala assim, peraí, tem um negócio aqui, chama o Fernando, não dá, ele tá correndo. Aí fica complicado, aí tem que parar para correr, não adianta. Muito bem, Fernando Vanin, coordenador de eventos da Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas, ex-triatleta com participação de 2 Ironman Brasil, olha que beleza, 2010 e 2011, formado em Economia pela PUC Campinas, concursado da Prefeitura, foi assistente de 2 secretários, Walter Pomar e o professor Rogério Cerqueira Leite, e hoje sobre a batuta do Dário Saad, né? É isso aí. Bom, eu tenho tanta pergunta que nós preparamos aqui, porque hoje a Secretaria está fazendo muita coisa. Até a produção pede que eu faça uma pergunta inicial. Você e o Dário ainda tem tempo de dormir? Conseguimos dormir, acredito que sim. O Dário, acho que o Dário, ele assim, é uma pessoa muito ativa, né? Ele é quase que ligado nos 220 e ele faz com que a Secretaria de Esporte acompanhe o jeito dele. E a gente tenta, na medida do possível, dar uma descansada, uma relaxada. A gente tem feito bastante um planejamento legal, então tem horário para tudo e a gente consegue abraçar o que ele pede. Vamos começar falando da virada esportiva? Fala um pouquinho da virada esportiva pra gente. Bom, a virada esportiva, na verdade, ela foi a 3ª edição. Ela já foi feita em 2010 e 2011, cada um com seu formato, mas com a sua essência de ter 24 horas ou 48 horas de esporte na cidade. O Dário, ele resolveu dar uma ativada nessa virada. Então, há 2 meses e meio atrás, foi feita uma reunião que ele queria abraçar essa causa de virada e poder mostrar para a cidade que é possível fazer uma virada dos moldes de São Paulo. Lógico, cada um tem sua magnitude, São Paulo, uma capital muito maior. Sim, tem a sua proporcionalidade, sim, né? Claro. Mas Campinas tem também, dentro dos seus padrões, essa possibilidade de trazer a população para que, num final de semana completo, faça atividade física. Então, nesse intuito, a gente resolveu fazer alguma programação com atividades mais diversas, que pudesse pegar tanto idoso, criança e adulto.
No fim das contas, conseguimos atingir 120 ações, 120 eventos, começando no sábado e terminando domingo à tarde. A gente fez mais ou menos estimativas de mais ou menos 100 mil pessoas ou participando ou assistindo. Direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente. Nesse caso, o que encabeçou a virada esportiva foi a ultramaratona 24 horas. Para quem não conhece, a ultramaratona é para atleta extremamente extenuante. Só para ter um parâmetro, o primeiro colocado ele fez 68 voltas dentro da Lagoa Taquaral. 68, deixa eu explicar aqui, porque a gente fala Lagoa Taquaral, para mim é uma coisa muito simples, é como se fosse no quintal da minha casa, porque todos nós conhecemos. Mas como nós temos uma audiência nacional, uma abrangência nacional, Taquaral aqui, Lagoa Taquaral, é um dos pontos, é uma das 7 maravilhas de Campinas, né? Com toda a queridinha nossa. Assim, é um ponto de encontro onde as pessoas vão para lazer, as pessoas... Como se fosse o Ibirapuera em São Paulo, tá? Assim, acho que já dá bem para definir. E quanto que dá a volta interna dele? A volta interna dá por volta de 2.680, quase 2.700. Quase 2.700. 68 vezes isso? 68 vezes. 130 quilômetros, sei lá, alguma coisa assim? Chegou até para mais. Não bateu o recorde, na verdade o recorde são 100 voltas. 100 voltas? 100 voltas. Foram 100 voltas, que eu saiba foi no ano de 2000, não me lembro se foi 2010 ou 2011. Ô Fernando e meus amigos, quando a gente consegue dar primeiro que correndo sem parar, para quem não é triatleta, para quem é normal, eu já sou meio anormal porque eu ainda não estou na normalidade, né? Mas para quem mantém uma atividade física normal, correr 2 voltas por dentro da lagoa já é uma coisa super interessante, né? 5.000 metros, 5.000 e poucos metros. Sim. Agora você imagina 60, 100 então, 100 vai a 260 quilômetros, alguma coisa assim, uma loucura. É loucura, ultramaratonista é quase que super-herói. Nesse período de 24 horas é um acúmulo de quilometragem. Lógico que tem hora que ele vai comer alguma coisa, tem hora que ele dá uma leve descansada. Mas esse acúmulo de quilometragem chega ao ponto que assim, o corpo tem que estar extremamente condicionado, principalmente muscular. Como é que se apura o vencedor? É o que chega primeiro ainda assim? Porque o tempo de parada para uma alimentação rápida, o tempo para um descanso é limitado, é igual para todos, não? Não, ele faz a própria estratégia dele. Então, como começa geralmente às 10 horas da manhã no sábado e termina às 10 horas no domingo, pode ser que tem gente que na madrugada não renda muito. Então ele prefere dar uma deitada, dar uma dormida, uma descansada, porque lá no Taquaral eles acampam e continuam depois a corrida. Muita gente tem essa visão de que corre continuamente. Pode correr continuamente, mas tem hora que não aguenta. Então é acúmulo de quilômetros. Tá. Tem gente que prefere assim, eu prefiro entre meio-dia às 4 horas da tarde, que é um sol a pino, e ele descansar, ficar quieto, não querer correr muito e depois... Mas descansar 4 horas assim? Tem pessoas assim, não vamos dizer assim, a pessoa que é mais top na ultramaratona. Mas aqueles que são medianos, eles preferem, em vez de se desgastar muito, ele vai ficar quieto. Tá. Ou vai andar. Mas 4 horas de descanso? 4 horas de descanso. Essa parte eu levaria na boa. Essa tá na boa. Sem nenhuma dificuldade. Essa é ótimo. E Fernando, e o aparato de médico, todo esse staff aí, como é que foi? Isso, mas na verdade essa prova ela é dividida em 2 responsabilidades, vamos dizer assim, a própria organização, onde ela dá tanto suplemento alimentar, como água, a hidratação específica para um ultramaratonista, quanto também a área médica. Tem sempre 2 ambulâncias que ficam lá, UTI móveis, porque se uma tiver que resgatar, uma já continua lá. Então, essa parte é a parte que a organização em toda a ultramaratona passa para o atleta. Agora tem a do próprio ultramaratonista. Ele vai acampar lá geralmente perto do portão 1, que é onde é a largada, e lá ele traz vamos dizer assim, a alimentação específica que ele está mais acostumado, que ele treinou com essa alimentação, ele tem o horário dele que ele vai descansar, às vezes ele tem uma hidratação específica dele. Então, cada um. Então, cada um tem o dele e tem também o nosso que a gente faz no modo geral. Oferece, às vezes, uma sopa na madrugada, oferece alimentação, frutas, enfim, algo que ele possa desenvolver a prova dele. Nenhum incidente?
Graças a Deus, nenhum. Na boa, só dores que isso faz parte. Isso é uma coisa normal, né? Normal, sim. Imagina, 68 né? volts. E aqui uma curiosidade, são duas ambulâncias. Se uma tem que ser utilizada, sempre tem uma outra. Se eventualmente as duas precisarem ser utilizadas, aí para a corrida? Para a corrida. Que nem no futebol. Para também. Né? Tem que parar, porque é o seguinte, quem faz essas provas, às vezes a gente pensa, é maluco. É maluco. Eles não pensam na dor, eles não pensam o que está acontecendo. Então, muitas das vezes, eles não sabem o que estão acontecendo dentro deles porque não sentir. E aquela coisa constante de ficar correndo leva eles a não consegue se próprio avaliar. Quase entra em alfa correndo. Tá. Então, na hora que você vai perceber o que está acontecendo, já está avançado. Então, é preferível ter um pouco de precaução quando vai fazer essa prova. Curiosidade aqui apenas. Quem corre tanto assim, tanto tempo, tantas horas, chega um momento que ele faz aquilo tão automático que ele nem sente mais, ele está como se fosse mecanizado. Faz. Que a gente chama, às vezes ele entra na velocidade cruzeiro. Então, ele entra realmente em alfa. Então, ele continua correndo como se fosse você caminhando num shopping, vamos dizer assim. Você percebe que está procurando alguma coisa, mas você não percebe quanto que você correu. Tá. Então, diante de muito treino, diante de muito autoconhecimento também numa corrida dessa, porque é muito sozinha, são 24 horas que você fica com você mesmo. Hora ou outra que você conversa com algum sim. atleta do lado. Aí, na hora que ele percebe, ele já fez muito quilômetro. E isso é que é a parte boa, vamos dizer assim, desse esporte. Bom, vamos falar de outras coisas, a gente fica só na ultramaratona e não fala de tantos outros eventos aqui da Secretaria. Aliás, nessa virada, você destaca a ultramaratona como o ponto máximo? A ultramaratona, na verdade, a leitura de uma virada tem tudo a ver, porque ela passa as 24 horas constantes. Ela é a virada. Ela é a virada. Mas diante de todos os eventos que aconteceram, teve eventos muito bons. Um exemplo foi na Pedreira do Chapadão, que teve o basquete 3x3, que é uma modalidade do basquete muito difundida, porque é mais conhecido como aquele streetball, que é feito mais nas ruas. A gente teve também quase que 8 horas de capoeiras no centro. Tivemos também o nosso campeonato, nosso circuito RMC de mountain bike lá no Parque Ecológico também. Além de muitas atividades, como aquela zumba que a gente sempre faz no final de semana, a gente potencializou nesse final de semana. E ainda mais, no final de semana, a gente pegou todas as praças de esportes também. A gente abriu a praça de esporte com aulas gratuitas para todos que tivessem vontade, seja adulto, seja idoso. Fizemos uma parceria muito boa com os clubes da cidade. Um exemplo deles foi a Ípica, que fez a natação. O Cultura fez uma aula de spinning aberta. Então, eles abriram as portas também, abraçando essa causa da virada esportiva. E também a gente teve muito a parceria das instituições ligadas ao nosso FIEC, que é o Fundo de Investimento do Esporte de Campinas. Então, um exemplo deles foi a Orcamp, que ela é ligada ao atletismo, e fez um campeonato para menores lá no Centro de Excelência, lá no Swiss Park. Então, a gente abraçou uma causa de virada esportiva não sozinha. A gente pegou muitos parceiros e parceiros bons que fizeram um trabalho de excelência e teve resultado. Bom, todo o calendário, salvo alguma competição, salvo algum evento que não esteja já estabelecido, mas todo o calendário da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, ele se altera caso haja uma mudança de prefeito, uma mudança de secretário? Ele se altera ou tem alguma coisa que é rigidamente cumprida? Roberto, é assim. O calendário tem, vamos dizer assim, uma espinha dorsal, que é uma coisa de tradicionalidade da cidade. Então, vou dar um exemplo. Existe um passeio ciclista chamado Pedala Campinas no Dia das Crianças. Então, como já tem várias edições, ele mantém. Com entrada, saída de prefeito, secretário, existe, vamos dizer assim, alguns outros eventos paralelos, tem mais flexibilidade. Questão de data no ano, geralmente é fixa. Então, algum evento que aconteceu um ano anterior, mais ou menos, vamos dizer assim, final de julho, um exemplo da maratona. Então, a gente continua fazendo em julho, com certeza a continuidade dele é em julho. Então, o calendário, ele vai se formatando conforme a sua tradicionalidade, mas conforme gestão a gente vai agregando. E conforme também a arrecadação, né? Principalmente. Principalmente, né? Por exemplo, a maratona, Campinas eu acho que é a única cidade que na capital que tem maratona, é isso? Isso, a gente criou no ano passado
a maratona e também uma maratona de revezamento. Isso, exatamente. A maratona, na verdade, maratona, existe 11 cidades no Brasil que faz maratona. Tá. A gente fez maratona com revezamento e esse foi o segundo ano. A gente, na realidade, a gente é a segunda praça, vamos dizer assim, de corrida de rua, tirando a capital, tá, que tem muito mais corrida. Então, a maratona, a gente é na verdade, é a terceira cidade que tem maratona. Terceira? Do estado de São Paulo. Do interior, você disse? Do interior é a primeira... É isso que eu queria falar. É que Piracicaba tem uma prova também de revezamento. Tá, tudo bem. Aliás, merece. Piracicaba é uma cidade maravilhosa. Mas já pode-se dizer que faz parte do calendário esportivo da cidade a maratona ou ainda ela é muito recente para isso? Pode afirmar, porque ela, na verdade, ela virou lei. A maratona é por lei calendário esportivo, porque quando ela foi concebida no calendário esportivo, ela foi feita para comemorar o aniversário da cidade. Por isso que é feita em julho. A gente não estabeleceu uma data exata para poder ter um pouco de flexibilidade em julho. Sem dúvida. Então, ela é feita sempre em comemoração ao aniversário da cidade. Então, com certeza, a partir do momento que ela virou lei, que ela já está como lei, ela vai ser fixa no nosso calendário. Muito bem. Bem, meus amigos, estou conversando aqui com o Fernando Vanin, que é coordenador da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas. Nós estamos falando dos eventos aqui da cidade. Nesse quase sábado, né? Hoje é uma terça-feira que parece sábado, porque amanhã é feriado, pode ser o nosso domingo. A gente volta já já aqui no Visão Geral. Aguarde instante só.